Boa tarde a todos. Me chamo Roberta Lousada, aluna da turma T5 do PROEF UFES 2024. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão da disciplina 1 que nós estamos finalizando agora, nesse mês, que são sobre as problemáticas da educação física. Essa disciplina ela foi fundamental para a gente porque ela falou um pouco do nosso cotidiano, quais são as problemáticas enfrentadas por nós professores no dia a dia escolar. Então, nós podemos ver várias situações que ocorrem no nosso dia a dia dentro dessa disciplina. E aí foram trabalhados várias vertentes, vários temas interessantes, e eu vou dar início à explicação de cada um deles. O primeiro tema trabalhado foi abandono do trabalho docente. Esse abandono do trabalho docente, existe vários fatores que influenciam esse abandono do trabalho docente. Podemos falar sobre a transformação da área, que ao longo dos anos ela veio passando por diversas transformações. As condições de trabalho que muitas vezes não são favoráveis para os professores aplicarem uma aula bem elaborada de acordo com o seu planejamento, porque às vezes não tem recurso material, não tem uma estrutura física adequada para trabalhar nessas aulas, e aí isso impacta também nesse abandono do trabalho docente, porque vai causando a desmotivação dos profissionais. A cultura escolar de já achar que a educação física é voltada somente para a esportivização, o Quarteto Fantástico, então essa visão da comunidade escolar de achar que a educação física é um mero reprodutor de movimentos, sem saberem que a educação física é voltada também para o trabalho integral do aluno. Então essa cultura escolar acaba impactando na desvalorização profissional e isso gera o abandono do trabalho docente. E as disposições sociais dos professores no contexto escolar, a questão da visão do professor mesmo, dele se colocar como um agente mediador do conhecimento. E aí, mediante essas influências, nós podemos ver a questão das atuações docentes, que são as práticas tradicionais ou esportivistas, que são aqueles professores que estão tendenciados a trabalhar só o esporte pelo esporte dentro da escola. As práticas inovadoras, que são aqueles que inovam dentro do seu fazer diário. E desenvolvimento pedagógico, que vê a educação física não somente como esporte, mas também um conhecimento, um gerador de conhecimento integral. Na segunda semana, nós podemos trabalhar um pouquinho a relação entre teoria e prática, ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, e o papel da educação física escolar nessa ligação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, a relação da teoria, do que se é aprendido dentro da sala de aula, dentro da teoria, poder ser aplicado dentro da prática. E isso gera um equilíbrio, o profissional ele tem que ter um equilíbrio entre ambas as práticas, entre a teoria e a prática, e aí gera os saberes da educação física escolar, que não é somente prático e repetição de movimentos, a gente tem que olhar esse processo de conhecimento de forma integral, que aí a gente tem que trabalhar de forma conceitual, que é a questão da teoria, o procedimento, a forma que esse conceito ele vai ser aplicado na prática e a atitude do aluno em relação a esse conhecimento conceitual e o procedimental, gerando assim uma educação integral do aluno, que é o conhecimento que a gente espera que o aluno tenha entre a teoria e a prática. Na terceira semana nós pudemos aprender um pouquinho sobre a legislação da educação física e os marcos históricos em relação ao conhecimento, aos currículos, aos conteúdos, que foi iniciado na LDB de 1961 com a lei número 4024, que foi aonde deu o pontapé inicial para a educação física escolar. Essa lei ela sofreu uma alteração em 1971, depois teve uma alteração no decreto de 69.450 e depois em 1977 houve essa outra alteração. E aí foi consolidado em 96 com a LDB, Lei 93/94, aonde coloca a educação física como conteúdo obrigatório nas escolas.
E aí existiu uma alteração do texto, né, dessa LDB, do artigo 26, parágrafo 3, em 2001, e aí gerou uma certa discordância ou um mau entendimento, aonde achava que a educação física não poderia ser trabalhada somente da forma que era vista antes. E aí teve uma má interpretação e a gente está nessa luta aí até nos dias atuais da legitimação da educação física escolar. Na quarta semana nós vimos a questão da indisciplina dos estudantes, né, e o afastamento dos estudantes das aulas. Quais seriam essas problemáticas, o que causa o afastamento e a indisciplina. O afastamento, as possíveis causas podem ser na questão da legalização do afastamento, que são as aulas no contraturno, que isso acaba tirando um pouco a vontade do aluno e o desejo de participar das aulas. A questão do insucesso e da exclusão, muitos alunos eles não se veem capacitados ou já sofreram algum tipo de exclusão durante as aulas, o que gera também um possível afastamento, e a repetição de conteúdos, como eu disse nas explicações anteriores, os alunos acharem que a educação física é uma mera disciplina de repetição de movimentos ou de conteúdos. E aí, quando o aluno se pega vendo somente os mesmos conteúdos em todas as séries, ele acaba não tendo mais estímulo ou motivação para fazer essas aulas. E aí, como a gente pode superar isso, né? Usando metodologias ativas, diversificando as aulas, trazendo metodologias que atraem, né, a participação desses alunos, a fim de promover maior motivação. Diversificação dos conteúdos, porque educação física é um leque de conhecimentos. A gente não pode ficar preso somente ao esporte, nós podemos promover vários tipos de conhecimento dentro das aulas de educação física e promover atividades que valorizam todos os estudantes, sem exclusão ou detrimento de alunos com maior capacidade física ou motora, né? A questão da indisciplina, que são os principais desafios da indisciplina, a gente vê mais a questão da influência do meio social sobre a vida do aluno, que ele acaba gerando e levando isso para dentro do ambiente escolar. Os valores que cada um tem, né, agregado à família, e aí quando o aluno ele não tem essa referência de valores também, ele acaba levando para dentro do âmbito escolar o que ele aprende fora. Isso daí é um desafio para nós profissionais da área lidar com essas situações. Então, por isso sempre tem que estar trabalhando com esses meninos os valores. E a questão da referência, falta de referência familiar, falta de referência social, que aí ele chega na escola achando que ele pode fazer o que ele quer nas aulas. E como que nós enfrentamos essas situações problema? O acolhimento e a efetividade, eu acho que é um dos principais caminhos, porque quando o aluno ele se sente pertencente, afetivamente acolhido na escola, ele consegue entender o seu papel social e o papel da educação na vida dele. Então, a educação física consegue, através disso, mudar a realidade dessa indisciplina. A corresponsabilização dos alunos em relação à disciplina na sala de aula, eles precisam saber que eles são responsáveis por isso também. E a questão de usar esses meninos como liderança positiva, né? Eu acho que isso é fundamental também, trazer esse espírito de liderança, às vezes, que a maioria desses meninos tem na parte indisciplinar, levá-los como, às vezes, um monitor ou um agente gerador também de conhecimento. E aí, na quinta semana, nós pudemos ver as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, ensinar o fazer sobre o fazer e a metodologia esportiva. E aí, esse ensinar o fazer e ensinar sobre o fazer, temos documentos norteadores, que são as diretrizes, as APCNs e os currículos estaduais, né, que acabam amparando como trabalhar esse saber sobre o fazer, esse fazer sobre o fazer, né? E a metodologia esportiva, que é a questão do esporte de rendimento dentro da escola, que é um desafio também, que se não tiver um olhar mais voltado para o todo, a gente acaba condicionando e fazendo nossas aulas como um esporte de rendimento, e aí gera segregação e acaba causando um afastamento das aulas. Então, um tema ele está relacionado ao outro. E para finalizar a nossa disciplina,
nós tratamos sobre relação de gêneros na educação física, que isso já vem há anos sendo discutido, né? A diferenciação de gênero, sexo e orientação sexual. E a ILDB ela vem, né, mostrar isso, como que deve ser trabalhado. A questão também da polêmica das aulas mistas, né, porque historicamente nós podemos ver que a educação física ela teve um processo de segregação de gênero, onde os meninos eles eram afastados das meninas nas aulas, e isso gerou uma diferenciação, né, a questão da diferenciação da capacidade física ou então do rendimento do aluno, onde só meninas só podiam participar com meninas e os meninos somente com os meninos. Então as aulas mistas elas são essenciais. E aí essas aulas mistas ela gera uma certa polêmica porque existe uma resistência docente muito grande e a construção cultural dos corpos. E aí, a gente, através dessa discussão de gêneros, nós podemos aprender também sobre as abordagens didáticas, que aí nós podemos trabalhar com atividade de inclusão, onde todos participem das aulas. É necessário e fundamental discussão do tema de gênero nas aulas, até para acabar com essa cultura machista e segregatória de que a educação física é somente para os bons. Atividades contextualizadas, trazer para essa sala de aula conhecimento do cotidiano do aluno, a fim de trazer para também motivação para o conhecimento, e a intervenção profissional toda vez que tiver algum tipo de segregação em relação a gênero nas aulas. Então, a minha visão sobre essa disciplina é que foi uma disciplina que agregou muito ao meu conhecimento e à minha prática educacional. Ela trouxe discussões e abordagens significativas para o meu fazer diário, e eu pude agregar muito conhecimento teórico e prático também, porque através desse aprendizado eu pude melhorar e refletir sobre minhas aulas de educação física. Então, assim, é uma disciplina que agregou muito ao meu conhecimento, tanto profissional quanto pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter passado um pouquinho para vocês do conhecimento adquirido na disciplina, que foi essencial para a minha vida profissional. Até mais.